governo que criticou tanto Bolsonaro com a era da Covid, pois é, o governo Lula não tá sendo um dos melhores, né? Porque agora a gente tá vendo que tá tendo muitas mortes por conta de dengue. Então já prepara que você tá assistindo esse vídeo, vai lá e olha se não tem nenhuma água parada aí na sua casa. Porque as mortes no governo Lula por dengue aumentaram. Ou seja, o Brasil ele teve quase 5 mil mortes por dengue em 2024. E ai de quem, né? Ou seja, de Lula, que virou e disse que o Bolsonaro não tinha prevenido a Covid, uma doença onde quase ninguém sabia o que era e, para piorar ainda, né? Atacou o mundo inteiro. E nem o próprio Lula consegue conter uma coisa que a gente já conhece, a dengue. Por quê? Porque o governo federal não está patrocinando para a parte da saúde e nem fiscalizando ou dando vacinas sobre a dengue. A revista Oeste ela colocou que no Brasil e Estapeste alcançaram um marco de 5 mil mortes por dengue em 2024, segundo a última atualização do painel de monitoramento de abioviroses no Ministério da Saúde. Foram confirmados 4.961 mortes pela doença, sendo que quase 2.161 ainda estão em análise. Ao longo do ano, o país registrou mais ou menos 6.437.241 casos prováveis de dengue, resultando em uma faixa de letalidade de mais ou menos 0,08. O coeficiente da doença no Brasil atualmente é em 3.170,1 casos para cada então 100 mil habitantes. Ou seja, é muito caso para 100 mil habitantes. Ainda mais quando a gente fala de uma doença que a gente já conhece, tem casos aqui no Brasil e o governo federal tinha a obrigação de financiar e fazer uma proteção contra essa, mas parece que o caso está deslanchando da dengue e não estou vendo até agora quase nada sobre campanha de vacinação ou então pelo menos de conscientização para que a população não deixe água parada, para não dar dengue e ninguém morrer. Ou seja, o governo federal não fala sobre isso, ignora, faz outros assuntos importantes, critica a doença de outros lugares, critica coisas de outros lugares, mas o que tinha que se preocupar mesmo, que é o que está acontecendo aqui no Brasil, parece que o governo Lula prefere fingir demência, né? Pois é. Mas, vamos dizer, né? Tem outra coisa, outra polêmica no meio disso. Como se não bastasse só a dengue, o Brasil ele está sofrendo um rombo. E o rombo não é baixo, tá? O governo Lula, as estatais têm rombo de quase 3 bilhões no primeiro semestre. Dá uma analisada para vocês verem o quanto isso é perigoso. Quando? Só no primeiro semestre de 2024. Isto representa um aumento de 81,3% em relação ao mesmo período de 2023. Empresas estatais que não foram privatizadas dando prejuízo de 3 bilhões de reais. Os dados se tornam ainda piores se comparados com 2022, quando foi registrado um superávit de 6 bilhões e meio de reais. Saímos de 6 bilhões e meio para trás, para frente, para 3 bilhões de déficit. Dentre as estatais do governo, a do Correios foi a que teve o maior rombo, no valor de 1 bilhão e meio de reais. As empresas estatais registraram um rombo de 2,9 bilhões de reais no primeiro semestre de 2024. Ou seja, empresas estatais não estão dando um lucro tão bom para o Brasil. Se está dando rombo é porque tem alguma coisa de errado, inclusive dentro dos próprios Correios. E ainda tem gente que critica o Tarcísio por ter aí privatizado a Sabesp, que na minha visão foi uma das coisas mais certas que o governador fez até hoje no estado de São Paulo. Mas põe nos comentários o que vocês acham sobre isso. Você acha que esse rombo foi à toa, não foi à toa? Tem motivo para ter rombo, não tem motivo? Põe aí nos comentários que a gente vai falar sobre um outro assunto também, não muito longe de rombo, mas pertinho, bem pertinho mesmo do Brasil. Para quem não sabe, a Venezuela está devendo os cofres brasileiros, tá? Então, resumindo, os nossos colegas venezuelanos, em específico, o nosso querido ditador de estimação dos brasileiros, o Nicolás Maduro, está devendo os cofres brasileiros. E o Lula prefere não falar sobre isso, ignorar e ainda por cima passar pano e, literalmente, né, defender
Fazer uma espécie de papel de diplomata da Venezuela, que todo mundo criticou, não teve como engolir essa. Isso aí nem a Globo, nem a Jovem Pan, nem a CNN, não tem jornal que seja que dá conta de engolir uma palhaçada que foi essa. Essa cumplicidade não deu ao Brasil de Lula III qualquer alavanca sobre o comportamento de Maduro. O mesmo ocorre com a tentativa de criar uma espécie de eixo de esquerda com os governos da Colômbia e do México. Não existe, porém, nenhum plano para tirar a ditadura do poder. Lula pede em termos gerais o respeito à soberania do povo venezuelano. É exatamente isso que a ditadura chavista desrespeita há muitos anos. O que Maduro e aqueles que até aqui o apoiaram como Lula, o que fariam de diferente agora? O PT e Lula se empenharam, inclusive com dinheiro do contribuinte brasileiro, para garantir a sobrevivência do chavismo e seus desatinos. Ao que tudo indica, essa cumplicidade não deu ao Brasil de Lula III qualquer alavanca. Vocês lembram, né? O Brasil, por algum motivo inexplicável, resolveu investir em países que estavam quebrados e estavam em colapso. Ou seja, o dinheiro dos brasileiros estava sendo enviado para Cuba e para Venezuela, que, aliás, não pagou absolutamente quase nem 10% da dívida que eles fizeram com o Brasil, que, por surpresa para ninguém, na maioria dessas dívidas eram feitas nos mandados do PT. Pois é, incrível, não é mesmo? Mas o governo passou pano para isso, o brasileiro perdeu o seu dinheiro, que podia ser investido aqui no Brasil, em ferrovia, sei lá, em tantos setores que precisa de investimento, não foi feito, porque a grana foi enviada para a Venezuela e os venezuelanos ainda não pagaram. Ou seja, o governo Lula financiou, patrocinou, fez tudo que a gente pode dizer que um amigo faria para o Nicolás Maduro e, claramente, né, manteve o chavismo vivo até hoje. E tá fazendo isso, passando pano, né? Ainda bem que o Boric deu uma lapada no Lula, né, que disse que, principalmente países como a gente, que é os brasileiros que já passamos por uma ditadura, e o próprio Chile, deveriam ser os primeiros a reconhecer quando vejam uma ditadura, né? Ou seja, deu uma bem boa aí no Lula, mas mesmo o Lula levando chumbo, levando sei lá o que, não consegue admitir as eleições na Venezuela. Ou pelo menos não consegue admitir as atas da oposição. Já liberou essas atas e ainda não temos nada a respeito, né? Mas vamos voltar a dizer sobre o seguinte tema: pagamentos, dívidas, Janja. Pois é, Janja e as viagens deslumbrosas de Janja. Pois é, Janja, uns tempos para trás, resolveu ir para Paris pagar uma de chefe de Estado, coisa que ela não é. Pois é. E a gente, ela gastou lá 83,4 mil para ir para a França. E além disso, né, tem gente que diz que não é justo você criticar. Pois é, a mulher, que é apenas uma primeira-dama, se acha chefe de Estado, viaja para o país para representar as Olimpíadas do Brasil, tá? Representar os brasileiros nas Olimpíadas. No final não representa ninguém, nem o próprio povo brasileiro e muito menos o Lula, porque ela não é um chefe de Estado e nem o vice-presidente. E depois as pessoas pedem respeito. Eu acho que respeito é a última palavra que se cabe nisso, porque a Janja fazendo essa palhaçada que foi feita de fingir que era um chefe de Estado já é um desrespeito por completo. Desrespeito por completo com a Constituição, um desrespeito por completo com o povo, um desrespeito por completo com até os países estrangeiros que levaram realmente chefes de estados ou pessoas que são aptas para substituir eles. Mas o Brasil, né, é uma coisa complicada. Parece que o errado é o certo. Dá uma olhada. Simplista. Ela estava indo como representante do governo brasileiro. Não é incomum as primeiras-damas representarem os seus governos. Isso, é claro, não é incomum em ditadura, vamos lembrar disso, né? Isso já aconteceu em outros países, aconteceu inclusive nos Estados Unidos. E na Venezuela. Então, assim, é uma distorção da realidade você dizer, o Brasil, os cofres públicos pagaram a Janja para ir assistir os jogos. Não, não é verdade. Os cofres públicos pagaram a primeira-dama para representar o Brasil, ser a representante do Brasil nas Olimpíadas de Paris.
Ela precisava ir de classe executiva? Talvez não. Pudesse viajar de econômica, pudesse optar ali politicamente para dar um sinal político para essa passagem ser mais barata. Podia ter sido resolvido isso antes, para poder ter um custo mais barato? Podia, foi resolvido em cima da hora. Podia não ser a Janja para não atrair críticas, o Lula poderia ter escolhido o Geraldo Alckmin e aí não ia estar provocando essa confusão toda? Podia, mas por que não poderia ser ela? Então, assim, a gente pode fazer diversas críticas, e existem muitas dessas críticas quando se fala da influência da primeira-dama em determinados temas ali, políticos, no Palácio do Planalto, mas a gente tem que ser justo e ponderado nessas críticas, certo? Não existe isso, de que o governo pagou para ela ir assistir às Olimpíadas. Isso não é verdade. Pagou para uma representante do governo ir lá representar o governo. Politicamente foi a decisão mais acertada? Obviamente que não foi, está aí tendo essa saraivada de críticas, mas não deveria ter sido feito por causa disso? A meu ver, não. Você tem um representante do governo brasileiro, está indo lá para fazer essa viagem, isso tem que ser pago pelos cofres públicos. Você poderia tomar outras decisões, como uma passagem econômica? Poderia ter sido feito antes? Poderia, mas é injusto dizer que ela foi lá para assistir os jogos e isso está sendo gasto dos cofres públicos. Não, ela foi lá como uma representante do governo. Pois é, gente. A Raquel Landim, ela disse que tá certo, mas para representar o Brasil, politicamente, vamos começar, politicamente, você precisa ter sido eleito pelo povo. Não é simplesmente, me casei com um cara que o povo escolheu que eu vou lá representar ele. Não, Janja, minha querida, ninguém te elegeu não, tá bom? Então fica quietinha aí com o cargo de primeira-dama, que já tá tudo bom, porque chefe de Estado você não é. E não tem nada de certo nisso. A Constituição não prevê isso, a gente não tem nem assim, né? A ética de um país prevê isso, tá? Países que fazem isso normalmente são países ditatoriais, primeiro, que já colocam a maioria dos seus parentes dentro dos cargos e ministérios. E além disso também a gente tem o fato de que, claramente, o Lula tinha que ter mandado o Alckmin. O seu vice-presidente, quem representa o Lula na ausência dele é o vice-presidente. O vice-presidente chama Alckmin, não chama Janja, tá? Dama, primeira-dama, é só a esposa do presidente. Não é cargo político, não é direito político, ela não tem nada a ver com a política. Ela tá lá como a mera esposa do presidente, não como um cargo político, entendem? Então, isso foi errado do início ao fim. A gente pode dizer que, de certa forma, sim, os cofres brasileiros pagaram para a Janja ir lá assistir. Porque se fosse uma pessoa representando o chefe de Estado dentro de um cargo político que o povo escolheu, aí seria para representar o povo. Mas como a Janja não é, ela foi paga pelos cofres públicos brasileiros, ou seja, por nós brasileiros, que pagamos para ela ir lá assistir a própria das eleições, né? Das próprias Olimpíadas. É tanto que, assim, a gente sabe que a Janja, cara, encheu o saco. Todo mundo viu que teve até jornalistas falaram, não é nem fala minha, tá? Jornalistas falaram que foi lá e pediu para a seleção que tinha que ser como chefe de Estado. Se não fosse, ela não queria ir. É tanto que teve gente que falou sobre isso. Ou seja, humildade, não sei. Ética, também não sei. Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês é: Janja não é chefe de Estado. E ela não foi lá representando absolutamente ninguém. Ela foi lá para assistir as Olimpíadas francesas. Porque quem representa com o cargo aí, né, com o título de chefe de Estado, meu anjo, é só o Alckmin e o Lula. Não é Janja. Janja é primeira-dama. Primeira-dama não é cargo político, né? Mas vou deixar com vocês aí. O que vocês acham? Você acha que foi certo? Porque gastou uma grana legal, né, gente? Pra Janja ir lá nas Olimpíadas. E não quis ir nem de classe econômica. Porque como ela é primeira-dama, tem que ser da melhor do melhores. Não é mesmo? Pois é.
Põe nos comentários e a gente vai falar com mais assuntos importantes agora. Já que a gente citou a patifaria que aconteceu na França, com tudo, né, dessas Olimpíadas, meu anjo, que Olimpíadas ruins. Parabéns, Macron, você mostrou realmente a verdadeira face do seu governo com essas Olimpíadas, né? Agora, o Macron e o Lula estão meio que assim, num complôzinho para evitar um cenário meio polêmico na Venezuela, não é mesmo? E o jornal Globo publicou. Cenário Guaidó. Meio que assim, se refere à autoproclamação de Juan Guaidó como presidente da Venezuela em 2019, criando uma situação no qual o país tinha 2 presidentes. Na ocasião, o opositor Nicolás Maduro foram reconhecidos por diferentes países. Ou seja, o Brasil e os Estados Unidos reconheceram o Guaidó, por exemplo. Virou uma fase entre que essa época da Venezuela ficou aquele negócio quase que a gente está vendo agora, né? Em uma conversa telefônica nessa segunda, o presidente Lula informou ao Macron que pretende realizar um comunicado com Maduro na quarta-feira, junto com o presidente da Colômbia e do México. O que rolou em 2019, né, gente? Um rolê muito doido que era o seguinte, ganhar 2 pessoas, o que a gente já viu, né? Essa mesma estratégia, ganhou 2 pessoas, na verdade só ganhou uma, a outra era ditadora e estava tentando ficar no poder. E isso ficou, né, nesse caos todo, e quem reconheceu alguns países foram o Guaidó. Ou seja, o Brasil, pela primeira vez na vida, ou pelo menos pelo motivo que sempre foi, tomou a decisão certa. Ficou do lado de uma pessoa que tinha, sim, chances de serem eleitas. E já os outros países ficaram do lado de um ditador, né? Vamos dizer assim. E aconteceu que passou de 2019, passou anos, e agora estamos vendo essa coisa de novo. Da Venezuela tá com 2 presidentes. Pois é. Um presidente que foi eleito de verdade, o outro que deu um golpe de estado que a gente não chama de presidente, a gente chama de ditador sanguinário, né? Mas, para o governo brasileiro dessa vez, vai ficar do lado desse ditador, que é o Nicolás Maduro. Ou seja, pois é, galera, isso que vocês estão imaginando mesmo. A França, o Brasil, vão juntar para que não aconteça isso na Venezuela, que fique duas pessoas eleitas. Ou seja, significa também que vão ir para o lado do Nicolás Maduro. Se a gente tem o fato de que tem 2 países que estão ligados, como por exemplo a França e o Brasil, a gente vê que claramente o Lula está apoiando o Nicolás Maduro. E óbvio que o Macron também está indo para essa linha. Então, se não é para cometer esse mesmo erro de ter 2 presidentes, eles vão apoiar o Nicolás Maduro até o final. É isso que a gente tem que lembrar, que essa fala que eles disseram aí de vai acontecer isso de novo, porque vai acabar com a diplomacia. Pois é, apenas uma fala que comprova que, na verdade, eles vão ficar de um lado super errado, que é um lado de uma ditadura, ao contrário do que a democracia, ou seja, 2 presidentes, entre aspas, que nem existe, né? Um realmente ganhou, o outro é um ditador, né? Mas eu não vou entrar muito em conflito com isso. Vocês conhecem essas histórias, vocês já viram várias vezes essa história, né? E todo mundo sabe que, infelizmente, no Brasil, ultimamente, essa história de ficar do lado de ditadura, narcotraficante, sei lá, terrorista, cara, virou uma coisa comum. Pois é, mas para Lula dar esses belos fatos, essas belas palavras deles, a gente pode dizer que precisa de alguém contrapondo ou alguém pensando como a Gazeta do Povo, né? Todos em volta de Lula sabem que ele diz coisa cada vez mais sem nexo. Pois é, temos que concordar com isso, porque ultimamente o Lula ele tá saindo de um nível Biden, o início do mandato, para Biden final agora do seu mandato, né? Porque cada falinha vai ficando mais problemática. Cada vez pior, que quando a gente olha, a gente fala: será que esse cara é realmente o presidente da República? Pois é, a Gazeta do Povo publicou o seguinte: o presidente Lula se informou dias atrás de que a elite brasileira não está preparada para o governo do Brasil. E é por isso, aliás, que ele está na presidência. Se a elite fosse melhor preparada, pelo que pode se ver,
iriam depender das suas últimas visões e não haveria necessidade de sermos salvos por eles mais uma vez. Eu só voltei a governar esse país porque queria provar que a elite não sabe governar, diz Lula num desses seus comícios em círculo fechado e que se imagina estar falando da população. Cara, é sério isso? De novo umas falas dessa? Pelo amor de Deus, gente, olha isso aqui. O cara voltou porque ele queria que os ricos não governassem o país. Gente, rico agora virou uma classe alienígena? Porque, assim, até onde eu me lembro, tá todo mundo no mesmo barco. Se o país afundar e for ladeira abaixo, vai rico, pobre, negro, branco, hétero, homossexual, vai todo mundo embora pro mesmo barco. Ou seja, será que o Lula realmente iria governar porque ele não queria os ricos? Será que o Lula ele estava governando para os pobres? Porque esse diálogo ele vem durante muito tempo. E sempre é uma briga que o PT vem colocando contra rico, contra pobre. Coloca assim, uma faixa entre eles, fala, separa, se é rico você fica de cá, se é pobre você fica de cá. Não existe isso, gente. O país é o mesmo. Se você dividir, vai ficar pior para todo mundo, porque uma classe vai ficar com raiva da outra e no final o país vai parar aonde? Não vai parar em lugar nenhum. Mas, se você unir, colocar todo mundo unido, falar, vamos todo mundo trabalhar em conjunto, porque a gente precisa tanto que o rico, legal, dê salários bons para as pessoas mais pobres, e tanto que os pobres também tenham acesso à saúde, tenham acesso às outras coisas. Trazer uma política para os dois lados é muito melhor do que você ficar focando em colocar um contra o outro de inimigo, né? Porque essas falas o PT é mestre para fazer, ou seja, criar inimizade entre vários setores. Ou seja, o governo que fala que é do amor, ele cria mais ódio entre os próprios oposição e o governo petista do que qualquer outro governo, não é mesmo? Mas vou deixar com vocês de novo, porque eu quero saber o comentário. Vocês acham que essa ideia do Lula de virar, falar que a elite aqui não pode governar o país, isso aí é uma coisa boa ou ruim? Põe nos comentários e a gente volta daqui a pouco com mais vídeos para vocês.